Bom dia, galerinha. Hoje a gente vai estudar português e a gente vai estudar ortografia, as terminações izar com S e izar com Z. Primeiro a gente tem que saber que substantivo primitivo não se origina de nenhuma palavra existente. O que é um substantivo primitivo? Substantivo primitivo são aqueles que não têm outras palavras, né, fora ele. Tipo, não se origina de nenhuma palavra existente, né? Não existe outra palavra que dê origem a ela, né? A esse substantivo primitivo. Já o substantivo derivado é o que deriva de outra palavra, ou seja, né, que se origina de outra palavra, né, que se forma a partir de outra palavra. Então, há uma diferença entre o substantivo primitivo e um substantivo derivado, né? O substantivo primitivo é aquele primitivo, já está dizendo, né? Primeiro, aquela palavra primeira, que nasceu primeiro, que não se origina de nenhuma outra palavra existente, só existe ela e mais nada, não é? E já o substantivo derivado é aquele que se origina de outra, né? Deriva de outra palavra, né? Nasce a partir de outra palavra. E aí, o substantivo primitivo e o substantivo derivado, ele tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, né? Que é as terminações izar com S e izar com Z, né? Que são as terminações primitivas de algo que são os substantivos derivados de palavras primitivas. Eu tenho aqui um quadro de palavras e aí nessa coluna aqui eu tenho as palavras primitivas: pesquisa, análise, liso, revisão, improviso, motor, canal, útil, eterno, que são aquelas palavras que não derivam de outras, são primeiras, são únicas, né? E aqui desse lado eu tenho as palavras derivadas: pesquisar, analisar, alisar, revisar, improvisar, motorizar, canalizar, utilizar e eternizar. Estas são as palavras primitivas ou derivadas que derivam destas palavras que são primitivas, não é? Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma leitura de todas, depois eu vou explicar para vocês aqui algumas regrinhas, certo? Vamos fazer aqui a leitura das palavras primitivas com as palavras derivadas. Primeiro a gente tem aqui pesquisa, pesquisar. Perceba que aumentou o quê? Aumentou a derivação, o quê? S-A-R, né? Zar. Izar, que é izar com S. Liso, alisar, não é? Também terminou com S-A-I-S-A-R. Revisão, revisar, também terminou com I-S-A-R, izar. Improviso, improvisar, também terminou, né, com I-S-A-R. Motor, motorizar. Agora aqui teve uma coisa diferente, né? Ela não terminou, a palavra motorizar não terminou com I-S-A-R no final. Percebam que terminou com o Z, com o I-Z-A-R no final. Canal, canalizar, do mesmo jeito, motorizar. Terminou com I-Z-A-R no final. Útil, mesmo jeito. Utilizar, terminou com I-Z-A-R. Eterno, eternizar, também terminou com I-Z-A-R. Então, a gente percebeu aqui, né, que algumas dessas palavras derivadas, né, elas mudaram aí no final. Por quê? Porque algumas tinham terminações com I-S-A-R e outras com I-Z-A-R, né? Izar com S e izar com Z. E aí a gente precisa aprender por que isso aconteceu, né? E a gente vai compreender agora. Se a palavra primitiva for escrita com S, a palavra derivada será escrita com S também. Opa! Uma dica muito boa. Lá diz que se a palavra primitiva terminar com S, né, for escrita com S,
a palavra derivada também vai ser escrita com S. Então, por que que aqui em pesquisa termina com S? Pesquisar também tem que terminar com S. Análise termina com S. Então, analisar também tem que terminar com S, porque a palavra primitiva se escreve com S, a derivada também tem que se escrever com S. Quando a palavra lis também termina com S, analisar, alisar também tem que terminar com S. Revisão também termina com S. Então, revisar tem que terminar com S também. Improviso termina com S. Então, improvisar também tem que terminar com S. Ah, entenderam? Porque toda palavra primitiva que se escreve com S, né? A palavra derivada também tem que se escrever com S. Agora, eu tenho aqui outra dica. Se a palavra primitiva não for escrita com S, agora se a palavra se a palavra primitiva não for escrita com S, a palavra derivada será escrita com Z. Outra dica foi o que aconteceu aqui. Motor é uma palavra primitiva. Motor se escreve com S? Tem algum S aqui na palavra motor? Não tem. Então, a regra ali diz que quando uma palavra primitiva não tem S na sua escrita, então a palavra derivada vai se escrever com isar com Z, né? E não com S. Canal. Canal tem S na palavra? Não tem. Então, se a primitiva não se escreve com S, não tem S nela, a derivada também não vai ter. Então, vai ser escrita com Z. Útil. Tem S nessa palavra? Não tem. Então, a derivada da palavra primitiva útil vai se escrever com Z. Eterno também não tem S, né? Que é a palavra primitiva. Então, a derivada vai se escrever com Z. Compreenderam? Então, quando a palavra primitiva se escrever tiver um S, a palavra derivada vai se escrever com S. Quando a palavra primitiva não tiver o S na sua escrita, ela vai ser escrita com Z. Compreenderam? Pronto. Mas, para complicar a nossa vida, né? Existem umas exceções, que são 3 palavrinhas aqui, que elas são exceções que a gente precisa ficar sabendo, né? Para a gente não errar. Por exemplo, a palavra ênfase, ela se escreve com S, né? E ela é uma palavra primitiva. Enfatizar se escreve com Z. Ela é uma palavra derivada de ênfase. Enfatizar é uma palavra derivada de ênfase. Ênfase se escreve com S, mas enfatizar não se escreve com S, né? Se escreve com Z. Isso porque são as exceções, né? Diferente dali, que eu falei que toda palavra que tivesse o S, né? Toda palavra primitiva que tivesse o S, ela ia ser derivada com S também, mas aqui não é, né? São as exceções. Catequese se escreve com S, só que catequetizar, que é a palavra derivada de catequese, não se escreve com S, que nem ela, se escreve com Z, porque são as exceções. Hipnose se escreve com S, mas a derivada da palavra primitiva hipnose, hipnotizar, não se escreve com S, se escreve com Z, né? Então, aqui são as nossas exceções, essas 3 palavrinhas. O restante das outras palavras se escreve, né? Se a primitiva tiver S na sua escrita, a derivada também vai se escrever com S. Se a palavra primitiva não tiver S na sua escrita, a palavra derivada não vai se escrever com S, vai se escrever com Z, ok? Vamos aqui algumas atividades para a gente exercitar os nossos conhecimentos. A atividade vai ser no livro de português, na página 187. Você vai fazer a primeira questão, A, B, C, D, F, G.
E na página 188, vocês vão fazer a 2 e a 3 e a 4, certo? Pronto, as atividades são essas, a aula foi essa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham um bom dia. Tchau.